Deixa eu dizer algo para você assim, de que forma o mundo furta a tua identidade? De que forma que ele furta? Eu acho que ele vai, de várias formas, tentar dizer para você que você é aquilo que você faz. Esse é o primeiro golpe, tá? Tanto que as pessoas têm vergonha de profissões mais humildes, mais simples. Porque parece que você está atrelado à tua profissão a vida inteira. Tem gente que é tão convicta de que ela é o que faz, que quando ela se aposenta, ela morre. Porque ela perdeu a identidade dela. A identidade foi pro ralo. Então, na hora que você se aposenta, você não é mais ninguém. Quem é você? Sou aposentado. Então, você não é ninguém. Você não é ninguém porque você não faz mais o que você fazia antes. Você era professor, você era funcionário público. Porque quando você aí eu estou ali, parece que você tem identidade. A hora que você não está fazendo mais aquilo que você não tem mais identidade. O ano passado, ano retrasado, vi uma moça aqui, muito interessante, de uma família, ela tinha uma irmã que era médica, os pais, a mãe professora, o pai agricultor, parece, não me recordo se tinha uma outra atividade, mas ela já tinha passado na faculdade de medicina, eu já ia cursar, eu já tinha começado, não me recordo também desse detalhe, mas ela vivia uma crise. Qual era? Ela se sentia vocacionada a ensinar, como a mãe. E a mãe dizia, a última coisa que vai fazer é ser professora. Aquela projeção que às vezes os pais fazem no filho. Por que a gente acredita tanto nisso? Eu vou falar por quê. Porque o mundo diz isso para você. O mundo diz que se você não faz algo, se você não é formado em coisa alguma, você não é nada, você não é ninguém. Inclusive, isso é desde criança. Vê se tu já ouviu a frase, estuda para você ser alguém. Alguém na vida. Já ouviu essa? Porque se você não estudar, você não é ninguém na vida. Curiosamente, eu estava contando aqui a história da bolha imobiliária americana, e os americanos tinham isso muito forte. Você ia para a faculdade, nem precisava voltar para casa. Se voltasse para casa, você era um derrotado, um fracassado. E da faculdade você já saía empregado, já tinha casa, já tinha carro, embora aquele rolo todo de empréstimo. Bem, mas isso mudou no mundo. Tem um monte de cara que ganhou dinheiro hoje sem faculdade. Então tá bagunçando a cabeça da galera. Bagunçando. Inclusive os caras mais ricos que eu conheço não são formados em nada. Isso bagunça a cabeça da turma. Mas também gera uma corrida ao ouro, como se fosse a corrida do ouro naqueles anos passados, todo mundo ia lá para garimpar alguma coisa. Tu vê, por exemplo, por que tanta gente está indo para a área de TI? É só porque tem vaga ou porque tem um monte de gente ganhando dinheiro com a internet? Será que é a tua vocação mesmo? Será que é o teu desenho mesmo? Isso é muito por conta de uma coisa chamada mundo. O mundo é que vai dizer que você é o que você faz. E eu digo, se você é o que faz, a hora que você não fizer, tu não é ninguém. Já era. Acabou. O mundo também vai dizer para você, tentar dizer que você é o que você tem. E aí entra a galera que tem. Né? Aqui tinha um menino, ele morreu numa perseguição, ele roubando um carro, a polícia perseguiu ele, troca de tiro, coisa e tal, ele morreu. Mas esse menino, nós tivemos com ele aqui algumas vezes, aqui na base, e quando ele se desviou e entrou no mundo do crime, eu tive um bate-papo numa dessas mesas aqui com ele, aqui, conversei, meu filho, como é que tu vai tomar esse caminho? Aí ele, meu tio, é que eu posso ter, aí eu posso comprar as coisas, posso ter a roupa, não é comprar para viver, porque o cara estava vivo, tá vivendo, mas é uma roupa de marca, é um tênis de marca, uma blusa de marca, aquilo que enche a cabeça de qualquer garoto do tráfico lá do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Eu saiu do Rio, veio para o sertão, mas é a mesma coisa, É um menino sem identidade, querendo encontrar identidade no que tem, porque aí daqui a pouco ele está com uma roupa bonita, passando por da Folha, esse cara é um sucesso. Ou andando de carro, que foi a história, o último episódio dele. Era um garoto muito querido
pelos irmãos que já estavam aqui, já conhecia, mas esse foi o final triste dele. Oi? Não foi assim? Saiu a notícia de que ele estava morto. Quando chegou a notícia, quando chegou a notícia foi uma troca de tiro, uma perseguição policial. Não sei se foi aqui em Propiá, morreu ele. Oi? Mas eu lembro de conversar com ele e falar, cara, você não é o que você tem. Mas quem sou eu? É uma voz do cara lá do Rio de Janeiro, do velho, dizendo que você não é o que tem. E o mundo todo dizendo para ele que ele é o que tem. Você é o que você tem. Por que esse consumismo todo? Por que os americanos pegam coisas novas e colocam na calçada? Coisas novas. Porque de alguma forma isso já entrou na identidade americana de que se você não tiver o último celular, a última novidade de tecnologia, se você não tiver o último, você não é ninguém, cara. Você não tem identidade. Se você tiver com alguma coisa fora, se não tiver um tênis de marca, uma calça top de marca, se não for uma coisa boa de marca, que às vezes nem é tão boa assim, às vezes foi feito no mesmo lugar, só colocado só. Um fez Adidas, o mesmo cara que fez Adidas fez o Abidas. E vendeu lá, mas o Abidas sabe que é fake. O Adidas não, Adidas é Adidas, mas é o mesmo cara que fez, só botou etiqueta diferente. Isso rola direto, não sei se vocês sabem, mas tudo bem. Mas a pessoa que está ali no consumo, ela não sabe. Mas de onde vem tudo isso, Franco? Vem desse sistema, desse mundo. E o diabo conta com isso. Conta porque você mergulhado no sistema, vou dizer agora para você, ó, não existe a palavra na Bíblia, essa palavra que você está agora, mundano. Não tem, pode pesquisar aí no tua chave bíblica, não tem. Não existe a palavra mundano no sentido. Claro, talvez uma versão mais recente traga alguma coisa assim do tipo mundano, mas não se referindo mundano à prática do mundano. Mas tem uma palavra muito semelhante na Bíblia, profano. Você sabe qual foi o cara que a gente, quando pensa em profano, a gente já lembra o nome dele? Quem é que foi profano, assim, na tua cabeça, profano? Um jovem profano. Pensa num jovem profano. Que seria um jovem mundano. Caiu no mundanismo. Eu vou dar um exemplo para você. Esaú, irmão de Jacó. Esaú, por direito, era o primogênito. A Bíblia fatalmente escreveria assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. De Esaú viria Jesus, a descendência. Ele era o cara. Ele era o cara da linhagem. Ele era o primogênito. O que aconteceu com esse moço? Esse moço foi o seguinte: esse moço um dia disse que ele saiu para caçar e voltou com muita fome. E o irmão dele estava fazendo uma comidinha cheirosa. Não era Luiz não, mas estava arrebentando. Jacó arrebentando, e ele então ficou fissurado na comida. Aquela ideia de que vou morrer de fome, quero, o cheirinho tá bom. E o malandro do irmão dele, Jacó, fala assim: cara, eu te dou essa comida, mas você me dá a primogenitura. E o cara trocou. O que tu falou, amado? Tá falando alguma coisa? O cara trocou o direito à bênção espiritual por um prazer transitório. Pensa num prazer transitório, é barriga cheia. Nós almoçamos esses dias todinho, mas a gente vai almoçar hoje de novo. Quem tomou café aqui? Quem vai querer almoçar daqui a pouco? Rapaz, ó, não tem coisa mais transitória que uma comida. Você comeu, daqui a pouco você até já esqueceu. Agora vamos para o outro, que importa é o que vem. Tem gente que está almoçando, o marido que faz isso. O marido às vezes está almoçando e perguntando para a mulher: o que a gente vai jantar hoje? No almoço. E a mulher pira a cabeça quando tem uns cabras assim dentro de casa. Tá comendo, tá pensando na janta. Tu vê que coisa doida. Né? Mas tem. Mas é o seguinte: esse garoto, esse homem, esse jovem, ele trocou a bênção espiritual. E ele falou: o que me vale isso? Se eu estou morrendo de fome, eu quero agora. Por algo agora. Imediatismo, prazer transitório, tudo que o mundo vende pra gente.
Tudo que o mundo vende. Eu estava comentando com os irmãos, até citei, quando eu falei do muro à porta, da minha agonia lá com o muro à porta, daquelas meninas naquela época que eu via assim, ainda vejo hoje, né? Não mudou nada, só piorou. Mas naquela época causava um incômodo muito maior para mim, porque eu pastoreava jovens, a igreja, a maior parte era jovem. Então me via uma agonia muito grande, por exemplo, ver uma moça trocar o direito dela, trocar a sua santidade, trocar o seu relacionamento com Deus, trocar a sua intimidade com o Espírito Santo por uma noite no motel da vida. Aquilo me dava uma agonia muito grande. Como é que um cara levava uma menina para a cama daquele jeito e roubava dela, furtava dela? O que levou aquela menina ali, além da carne, o diabo, o mundo? O mundo vai dizer para ela que vale a pena você trocar valores, que tem coisa que para o mundo não tem valor algum. E como eu servi na FAI por um tempo, cuidando do recrutamento, onde eu conheci lá a tropa, né? A companhia que entrou lá no Parque de Material Aeronáutico dos Afonso, lá com o Joelson, a turma. Cada formação de recruta era muito engraçada. Aquilo ali me dava... Quando incrédulo, eu tinha um comportamento. Como cristão, eu tinha outro comportamento. Incrédulo, os caras... Porque é o seguinte, os caras passavam o recrutamento todo falando mal das garotas. Fui lá, peguei, fui lá, contando o que fizeram e o que não fizeram, porque o homem é assim. O homem se exibe dizendo o que fez e o homem se exibe também dizendo o que não fez. Então você imagina você lidando com um monte de rapaz falando mal das suas namoradas, das suas digníssimas. Mas no dia da formatura estavam as bichinhas todas lá, com aquelas carinhas assim. Não sabiam que já tinha queimado o filme delas todinho no quartel já. Os caras já sabiam da ficha de cada uma daquelas donzelas que estavam ali. E para piorar, muitas eram crentes. Para piorar tudo, a galera era evangélica. E tinha uns caras que até falavam assim, não, eu gosto de crente. Gosto de pai. Porque era o papo dos caras. Quando incrédulo, para mim tudo era festa. Mas depois de cristão, eu falava, meu Deus, essa guria vem para cá, não sabe, diz que é filha de Deus. Imagina o zelo do pai dela, de Deus, e fica se entregando para esses moleques aqui, um bando de moleque, que não ama ninguém, porque só se ama, só quer ter prazer. E é um prazer transitório para os dois, porque ele se entrega aquela porcaria também, mas é um prazer transitório. Talvez as moças não saibam disso. Outra praça da reunião de jovens, né? Mas tem homem que depois do ato sexual tem até nojo da garota. Quer ir embora, aí começa a dar desculpa, dá dor de barriga, dá febre, sai lá, a garota em qualquer lugar, tal. Aquela desculpa toda, mas para dizer que era só um prazer, aquele amor de Amon e Tamar, que a hora que terminou o sexo, odiou a garota. É aquela coisa humana, totalmente humana. Terminou o prazer, pode ir embora, tchau, bye bye. Então era assim, esse mundo com essa cara e roubando tudo de você, furtando tudo de você. Então uma das coisas que o mundo vai fazer também porque uma pessoa mundana, como é que eu leio uma pessoa mundana? Uma pessoa mundana, ela não sabe o valor que ela tem em Cristo, ela não sabe quem ela é em Cristo, por mais evangélica que ela seja. Por mais evangélica. Tu pode ser o maior evangélico do mundo, cheio de dons espirituais, mas quando você não sabe quem é você em Cristo, eu te digo, você é mundano. Você não sabe porque o mundo te envolveu, o sistema te envolveu. Está na hora de cantar, volta Israel, chora Israel, lamenta Israel, porque Babilônia não é o teu lugar. Cai fora desse sistema. O Senhor vai dizer lá em Apocalipse, sai dela, filho meu. Sai dela antes que eu venha com fogo e queime tudo. Porque o Senhor garante que esse mundo ele vai julgar direitinho. E é bom que o cristão não esteja nele. E é engraçado, mas como que a gente não vai estar nele? Não, eu digo envolto no sistema. Porque a hora que você está envolto no sistema e o sistema cai, você cai junto. Você vai para o buraco igual. Não tem como fugir. Se você não sai da Babilônia, o negócio pega. Então, em geral, ele vai dizer, você é o que tem, você é o que você faz. E Jesus vai dizer outra coisa para você. Jesus vai dizer que você é o que você é para ele. É para ele. No dia que Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz desceu, o Espírito Santo em forma de pomba, lembra?
Mas uma voz foi ouvida assim: este é o meu filho amado, em que eu tenho alegria. Talvez você não saiba disso, mas toda identidade nasce justamente dessa filiação. Você não sabe quem é quem sem saber quem é o pai, a mãe. É a partir daí que você de verdade sabe quem é uma pessoa. Até no mundo é assim. Até no mundo é assim. Porque gente com o mesmo nome que o teu tem um montão. Se eu procurar agora, eu vou achar um monte de Sérgio Rodrigues Franco. Embora meu pai nunca me registrou, eu sei que eu sou filho da dona Daura Rodrigues Franco. Daura Rodrigues Franco. O cara saber que não sou eu, e eu tenho um CPF diferente também, mas ele, em geral, vai procurar nos meus progenitores. Quem é o progenitor desse cara? Fulano, Beltrano. Não é. Então não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Porque esse cara aqui, o pai dele é fulano. Porque homônimo tem um monte. A Bíblia, toda vez que falava de alguém, dizia que era o pai. Você conhece um monte de pai de filhos famosos na Bíblia. Né? Não conhece ou não conhece? Tu fala que Davi é filho de Jessé. Josué, nunca conheci Num, mas ele é filho de Num. Saúl, vocês sabem que é o pai, não sabe? Eu sei porque eu evangelizava um bêbado lá no Catiri, que o bêbado dizia assim: só fala de Jesus para mim se você souber quem é o pai do Saúl. Aí eu tinha que dizer que era Quis, eu tinha que aprender. Filho de Quis. Porque a condição para eu falar de Jesus para ele era ele saber que era o pai de Saúl. Ele botou esse bloqueio, mas acabou me ajudando. Mas essa paternidade te dá identidade. Essa paternidade te dá identidade. Ó, Jesus disse, a Bíblia, esse é meu filho amado. Quem é Jesus? Depende, tinha um monte de cara chamado Jesus nos dias de Jesus. Você pode dizer, ela é filho de José e Maria, tá? Mas Jesus era conhecido como Filho de Deus. O que levou Jesus para a cruz foi essa identidade. Filho de Deus. Quando o diabo entrou no deserto para tentar Jesus, a primeira coisa que ele questionou foi isso. Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se você é filho de Deus, parece que ele não estava lá no batismo de Jesus, não ouviu o pai dizendo que era filho dele. Parece. Porque logo depois Jesus encontra um cara endemoniado, super endemoniado, mega endemoniado, e os demônios vão dizer: que temo nós contigo, ó Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo. Então os demônios todos sabiam quem era Jesus, que era Filho do Deus Altíssimo, porque é isso que dá identidade. Você vai ver filme, você vai ver história muito interessante de pessoas que só se encontraram quando descobriram que era o pai. Quem descobriu quem é teu pai? Vai ver filme assim, que o cara tá perdido, desorientado. Um dia até alguém me falou no filme assim, fui dar uma olhada, o cara tinha uma história assim. Na verdade, ele era um cara desorientado até saber que ele era filho de uma pessoa importante, uma pessoa, às vezes, nobre. Às vezes o cara descobre que sangue azul, descobriu que não tem essas coisas assim. Aí descobre, ele tem uma identidade, porque isso te dá identidade. Você sabe quem você é a partir de quem é teu pai. Não é à toa que a Bíblia, em vários momentos, vão dizer que você é filho de Deus. Pô. Deus é teu pai. Você vai ver Jesus, falando com os discípulos várias vezes, que eles eram o vosso pai, o pai de vocês, o pai de vocês, o vosso pai, o pai de vocês. Ele vai. O único, a única, vou falar a única religião, mas vou falar que o único, vamos considerar o cristianismo religião, vamos fazer de conta que é religião. A única religião do mundo que ensina que Deus é pai é o cristianismo. Nenhuma religião Deus é pai. Só Jesus disse para você orar dizendo Abba. Abba. Quando tu vai a Israel, passa perto do judeuzinho, você vai descobrir o que é Abba, porque os garotinhos ficam assim, Abba, Abba, Abba. Você já sabe que está falando papai, papaizinho, papai. Papai nosso que está no céu. Então a tua identidade, a minha identidade, a nossa identidade, nós não somos o que fazemos, nós não somos o que temos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo
em Jesus. Você diz amém ou não? Essa quem é você. Teu valor é interessante também, porque Pedro vai dizer, você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, você não foi comprado com nenhuma dessas coisas perecíveis, você foi comprado com um único sangue do único Filho de Deus. Isso para mim, foi tão revelador, gente, que vocês não fazem ideia. Porque eu, com meus muitos complexos, toda aquela timidez, medo, eu tinha medo, eu descobri que eu tinha um medo muito grande de gente mais culta e mais rica. Eu tinha medo. Eu demorei para entender a razão daquilo. Mas aí, um dia Deus me revelou por conta de uma reunião num grupo pequeno. E eu tinha muita dificuldade de ir para lugares de pessoas mais ricas, mais cultas. Então, quando jovem, incrédulo, minha vida era na favela. Podia chamar qualquer coisa, era a vida na favela. Eu não saía da favela. Era o cara da favela. Eu dizia, mas Franco, você já estava morando um pouquinho fora, você já tinha emprego, por que você vivia na favela? Porque a favela era o meu lugar. Eu tinha, mas não, porque ali eu me achava, ali eu não era rejeitado, ali eu era aceito. Então, como eu sempre tive problema com a rejeição, veja bem, o cara que o pai foi embora, que nunca apareceu na vida, ele já se acha rejeitado. E quando você sofre várias rejeições na vida, isso vai te marcando. Tem ferida que não entra, mas tem ferida que entra. Tem golpe que as pessoas dão em você que você absorve bem, mas tem golpe que entra e machuca a tua alma profundamente. Foi o que me aconteceu quando eu era pequeno, que fui convidado, isso é uma história que os irmãos, a maioria conhece, que eu fui convidado por um amiguinho, porque criança não tem classe social. Criança não distingue quem é, quem não é. E eu sempre morei numa comunidade próxima à vila militar. Então tinham muitos militares que moravam ali perto dessa comunidade. E as crianças se relacionavam. Eu tenho um amigo que, de muitos anos, foi meu padrinho de casamento, inclusive, é juiz federal, professor na PUC do Rio de Janeiro. É um cara muito de uma família. O pai era oficial do Exército, advogado, a mãe, tá? Ele tinha uma formação. E eu nem pai tinha. Largado daquele jeito. E aí, um dia, a gente brincando na rua, ele me convidou para uma festinha de um outro colega, filho de um militar também. E criança não tem essa parada, criança não tem classe social, criança se mistura. Larga aqui as crianças aqui, acabou, elas vão ficar igual pinto no lixo aqui, não tem classe social. Adulto tem, criança não, pô. Solta as crianças e tu vai ver que elas não tem nenhum problema de estar junto. Não tem racismo, não tem classe, não tem nada. Isso que separa o ser humano, tu não vê na criança. E aí, eu acreditei e fui para a festa. A história é assim, a gente brincava na rua até uma certa hora, depois a dona da festa chamava, eita criançada, entrava para uma casa grande, e a gente estava brincando na hora que tocou lá para entrar na festa, a mãe do aniversariante estava na porta. Entra. Quando chegou a minha vez, ela falou, você não, barrou. Aqui. Meus primos que vinham atrás, quando viram, eles meteram o pé. Nem entraram. Se livraram da vergonha. Mas aquilo entrou igual uma espada em mim. Esse meu amigo, ele tentou resolver o problema. Como é que ele tentou? Ele tentou levar bolo lá para fora. Já comeu bolo fora da festa? Bebeu Guaraná? Tentou levar, depois ele tentou, mas os pais dele também, ele tentou alguma coisa para ver se atenuava o golpe, mas não teve jeito, entrou, e quando entrou, marcou, e quando marcou eu fugia dessa gente, mas isso perdurou por algum tempo, muito tempo eu creio, até que Deus mostrou essa ferida, como foi que isso entrou em mim, e Deus também começou, lembra que eu falei do passado, você perdoa, eu comecei a declarar perdão sobre essas pessoas que eu não via mais, não sabia por onde andava, tal, mas o Senhor começou a ministrar na minha vida. E uma coisa que foi muito terapêutico para mim, muito curador, foi o seguinte, Deus me abriu os olhos para falar de quanto eu custava para Ele. Ele falou, eu vou te falar quanto você custou para mim. Porque eu já li a Bíblia,
Eu já sabia, mas aquilo parece que nunca foi revelado. E não usou apenas Pedro, usou também o Antigo Testamento, quando Deus fala do valor que Israel tem para ele. Ele diz: eu dei por Israel os primogênitos do Egito. É verdade. Deus resgatou Israel do Egito. Num dia só, ele sacrificou todos os primogênitos do Egito, todos, e pagou um alto preço para Israel. E ele dizia: não tema, bichinho Israel, você para mim tem muito valor, porque eu comprei você com todos os primogênitos do Egito. Então Deus animava Israel assim, dizendo: Israel, você tem muito valor para mim. Eu paguei por você. Eu te comprei. Com a morte dos primogênitos eu te comprei. Mas a soma de todos aqueles primogênitos não se compara com o sangue de Jesus. Você pode crer nisso? Pode crer. Ó, o maior homem nascido de mulher da lei foi João Batista, porque foi cheio desde o ventre com o Espírito Santo. Mas Jesus falou sobre ele assim: o maior homem nascido de mulher é João. Mas o menor do reino de Deus, pega o menor do reino de Deus, é maior que João. Talvez você não entenda isso. Mas como é que eu posso ser maior que João? Quando você lê a Bíblia e vê João, não inveja ele não, porque você é maior que ele. Como é que eu posso ser maior? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga: eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro. Amado, ter a certeza de que Deus pagou pela tua vida com o sangue de Jesus, isso é libertador demais. Ninguém vai te massacrar com rejeição. Ninguém. Você vai inverter. Tu vai parar de ter pena de você e você vai ter pena da pessoa que te rejeita. Sabe aquele vitimismo? Some da tua vida. E ao contrário, quando alguém te rejeitar, tu não sabe que está perdendo. Mas tu não sabe que está perdendo porque você é um filho de Deus, cara. Começa assim: você é um filho de Deus. Tem um alto valor. Alto valor. E Pedro, quando fala de valor, meninas, se liga. Rapazes também, mas mais as meninas. Ele está falando, inclusive, sobre não se entregar à prostituição. E ele fala: não se entrega porque você não foi comprado por qualquer coisa. Preste atenção. Você é muito caro para Deus. Muito caro. É muito cara. E caro é assim, mano. Quanto mais caro, mais você guarda. A história do sapateiro do dinheiro. Pede isso. Porque você quer guardar. Tudo que tem valor para você, você guarda bem. O que não tem muito valor, fica largado. Mas tudo que tem valor, pode ter certeza. Se for muito precioso para você, ele vai estar bem guardadinho. E assim o Senhor faz, ele nos guarda. Eu dizia também para Elivaldo, falei: Elivaldo, na nossa cabeça militar, muitas vezes o Senhor Jesus, na nossa cabeça, soa apenas como ordem. É o Senhor, mesmo aqui, Senhor, estou aqui para servir. Mas Senhor não é apenas o que dá ordem. Senhor é o nosso dono, aquele que nos guarda. Não cai um fiapo de cabelo que ele não saiba. Ele controla a nossa vida totalmente. Nós temos muito valor, mas muito valor. Por que eu falei que eu olhava para os ricos e dizia: são pobres? Imagina, eu estava pregando para uma família bilionária lá, que foi uma obra de Deus, na porta que Deus abriu. Eu entrei, estava lá no vizinho deles. Mais engraçado, eu falei para a Denise, esse casal aqui do lado, dessa mansão do lado, que disse que comprou uma mansão barata, sei lá se foi 9 ou 10 milhões de dólares, a mansão baratinha dele. Eu comprei barata, sabe? Casal eles não eram americanos, eles eram colombianos, são colombianos. De vez em quando mandam uma mensagem, a gente troca. Mas assim, eu falei para Dedê, eles querem levar a gente para jantar. Aí Denise, né? Denise, filhinha de Paraibinha, vai lá. Nós dois, um da favela, ela não era favelada não. Denise não. Eu que era favelado, mas Denise não. Mas aí eu falei: Denise, quer levar essas duas figuras para jantar. Mas eu vou logo te falar, meu amor, são pobres demais. A divertir. Falei: amor, pensa num casal pobre. Então, fica com misericórdia, porque são pobres. Não demorou muito, né, Denise? Acho que 20 minutos de papo, Denise olhou para mim e falou: bem que tu falou. São pobres. Pobre. Sabe quando você tem noção do que Deus
fez na tua vida, do que Deus é para você, de quem você é para Deus. E você vê uma pessoa que está diante de você igual o Frank e a Joelma, cegos, cegos. Não tem diferença nenhuma diferença, cego. Morando numa mansão, botando aqui, ela perto daquela sexta-feira, dia das bruxas, né, Denise? Os caras fantasiaram, parecia até uma casa do terror, era demônio para tudo que é lado, boneco das bruxas para tudo que é canto, que os americanos gostam desse negócio de, embora não são americanos, mas curtem essa cultura mundana também do dia das bruxas, né? E aí mergulharam nessa cultura também. E aí a gente, meu Deus, que pessoa pobre, que pessoa vazia. Mas, Franco, quantas pessoas gostariam de ter trocado de lugar? Eu conheço um montão, mas só faz isso quem não sabe seu valor. Só faz isso quem não tem identidade. Só faz isso quem foi mundanizado. Só faz isso quem está na Babilônia mergulhado até o último fio de cabelo, que se ilude com esse troço, se ilude. É uma ilusão, gente, uma ilusão doida. Algumas pessoas vão demorar para descobrir, mas vão descobrir em algum momento. Não é possível que não descubra. Não é possível que não descubra. Aquilo que você não pode dar, você não tem domínio sobre aquilo que você não pode dar. É aquilo que te possui. Você não possui o que você não pode dar. O que você não pode abrir mão e dar, não pode dar. Ah, eu tenho isso aqui, não pode dar, não pode dar, não pode dar, não pode dar, não pode dar. Isso é teu dono. Isso é teu dono. Se você não pode dar, aquilo te possui. Não é o contrário. Quando Jesus chama para segui-lo, Lucas 14 lá, Lucas 14, a gente podia terminar com Lucas 14 para lembrar você. Vou pregar o evangelho novamente para alguns. Quando Jesus chama para o discipulado, esse aqui foi o texto que me introduziu no reino de Deus. Foi aqui que eu comecei a entender o reino de Deus, por meio desse texto. Lucas, abri Mateus aqui, mas é Lucas 14, versículo, vou ler aqui, esse foi o texto que me revelou o reino. Eu falei, tem coisa que Deus falou comigo na Escritura que me revelou, né? O dia que eu li Pedro, o dia que eu li Deus falando sobre Israel, eu tive certeza do meu valor. Mas aqui nesse dia, quando eu entendi esse texto, eu tive certeza também do senhorio de Jesus, mas também tem uma outra verdade aqui contida. Lucas 14, versículo 26, ele vai dizer, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é que não deve, ele está dizendo que não pode, é uma impossibilidade, não pode. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lembra que eu falei? É você que toma a cruz, é você que segue, é você que faz, né? Aí ele vai contar uma parábola, mas eu vou pular para o versículo 31. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Posso, em outro momento, explicar a vocês como Deus me mostrou esse texto, mas eu quero te dar o versículo 33 para você pensar. Assim, pois, qualquer um é velho, novo, homem, mulher, de qualquer cultura, qualquer um é todos nós. Você diz amém ou não? Novo convertido, pastor, qualquer um. Qualquer um o quê? Qualquer um o quê, amados? Qualquer um de vocês que não renuncia a quanto? A quanto? 100% não é 99,9%. Tudo é tudo. 99,9% não é 100%. É tudo.
Jesus, ele diz, é tudo. A renúncia de tudo. Eu demorei para entender isso aqui, em outro momento a gente pode conversar. Mas, por fim, eu entendo da seguinte maneira. Quando Jesus coloca essa condição para segui-lo, pode parecer um capricho de Deus, né? Pô, mas o senhor tá... Alguém orou assim, falou assim, não gostei das tuas ideias, não, tuas ideias às vezes me pegam assim, tão doído. Mas e essa condição não é por causa dele. Essa condição é por nossa causa. Não é por causa de Deus. É porque você não pode seguir quando você é escravo de alguma coisa. Você não é livre de fato, se você não renuncia a tudo. A renúncia de tudo é a única coisa que vai te possibilitar ser livre. Livre é quem renuncia a tudo. Se algo você coloca, se dá muito, te prende. Isso vai te impedir de. E não tem como seguir Jesus. Porque Jesus entra por meio dos cactos. Jesus caminha por lugares que você diz, poxa, como é que eu vou entrar por aí? Você imagina um cara favelado, cheio de complexo, cheio de problema, cheio de trauma, pregando para 2 bilionários pobres. Isso é impossível. Se Deus não tivesse feito uma obra na minha vida de me libertar daquele trauma. Eu tinha tanto medo de falar com gente que tinha mais poder que eu calava, eu travava. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar com essa gente? Hoje eu estou livre para falar com qualquer um, porque eu olho e vejo gente morta, igual aquela camisa da Virá. Você já viu a blusa da Virá que diz assim, eu vejo mortos. Já viu? Parece um choque. A Denise tinha uma dessa, né, Denise? Como é que ela... Eu vejo pessoas mortas. E tem gente que para e pergunta, tu vê mesmo pessoas mortas? Tem visão de pessoas mortas? Tem gente que para e perguntar. E a pessoa diz, vejo mesmo. Mas como é que tu vê gente morta? Tu vê gente morta quando você conhece o vivo. Quando Jesus entra e te dá a vida. Quando você sabe quem é você. Quando você renuncia a tudo para seguir Jesus. Você é livre. Essas condições para o discipulado aqui não tem nada a ver com Deus, gente. Tem a ver conosco. Nós é que somos escravos, nós é que estamos presos, nós é que nos prendemos. E se depender da Babilônia, ela vai nos amarrar na Babilônia. A gente vai ficar amarrado de qualquer jeito na Babilônia. A gente tem que também ser livre do mundo. Daí ele fala, renuncia a tudo quanto tem e vem, pô. Vem comigo. Vem. Isso aqui me custou muito entender e praticar, principalmente numa área da minha vida que eu não conseguia. Eu desobedeci o Senhor por uns 3 anos, só para você ter ideia. E aí alguém diz, não, mas finalmente você obedeceu. Não, a obediência tardia é desobediência. Eu não obedeci porque eu queria obedecer, eu obedeci porque a vara cantou. E a vara cantou e eu fui fazer. Mas quando a vara canta e você obedece, já não é obediência, entendeu? É você já vencido pela correção de Deus. Vencido que você olha e você sabe fazer conta também. Tu sabe o que é uma vida com o Senhor e uma vida sem o Senhor. Com a graça e em desgraça. Você sabe também essas coisas. Se você não sente falta do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Entendeu? Quem conhece a vida de Deus, a presença de Deus, na hora que alguma coisa arranha, você já fica desesperado. Você quer o Senhor, você quer estar na comunhão profunda e íntima com o Espírito Santo. Você quer o centro da vontade de Deus, você não quer menos que isso. Porque você não fica satisfeito mais de ter ali estar na periferia da vontade de Deus. Então, você quer tudo de Deus. Você diz amém ou não amém? Eu muito provavelmente já passei do meu tempo, creio eu. Sim ou não? Passei ou não passei? Sim, passei, irmão? Não, mas quanto tempo eu já estou aqui? Ninguém sabe mais nada. Tem uma hora que vocês me abandonam completamente aqui no meu tempo. De assim, vai. A câmera não dá para calcular ali a câmera. 40 minutos? 26, 40, meu filho. 40, bichinho. 40. 40 minutos. Ou estava dormindo ou estava gostando, das duas uma. Bem, meus irmãos, eu acho que é bom a gente dar uma pausa
Amém? Orar. Quero orar com vocês mais uma vez. Orar para o Senhor e também falar um pouquinho do nosso dia, mas orar para o Senhor nos dar pleno conhecimento, pleno entendimento dessa bênção que é você estar livre também do mundo. Tiago vai dizer, não ame o mundo, né? Não ame o mundo. Ele vai dizer isso, não ame o mundo. Mas eu gosto muito de um texto de João. A palavra mundo na Bíblia ela é muito incrível, gente. É mundo que não acaba mais, entendeu? Mas eu quero ler aqui a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Eu acho que seria bom terminar com ele. 1 João 2,17. 1 João 2,17. Não vou ler antes, né? Acho que eu tenho que ler o 15 também. O 15 ao 17 para ficar melhor. Tá bom, meus irmãos? Podemos ler para terminar esse tempo? Sim ou não? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amem. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí você vai ver que o mundo, esse sistema nasceu justamente no pecado de Eva. Eu estou falando de Eva, nem estou falando de Adão ainda não, estou falando de Eva. Tudo que há no mundo, ele vai dizer, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Talvez você não se recorde, mas esses foram os argumentos que o diabo, que a serpente usou com Eva, lembra? Mas ela viu que o fruto era bom para os olhos, ela achou que era bom para o saborzinho. Lembra que eu falei que o que faz a gente comer muito, comer errado, nem é o corpo, mas é a alma, é o ego. É o ego que diz, se botar aquele temperinho, aquela gordurinha, É o ego, é de verdade, é a alma que faz isso. Por isso que eu falo para os irmãos, quando os irmãos querem fazer bariátrica, eu digo, se cortar a barriga e não cortar a cabeça, volta. Volta, vai virar efeito sanfona. Volta, vai ficar igual a sanfona de pretinho lá. Para, corrige o que está na alma. Mas ela também olhou e disse, é boa para apetite, é boa para o sabor. E também a soberba da vida. Ela creu nisso, né? Que era um fruto que ia dar para ela entendimento. Então mas tu vê que o mundo, a Babilônia nasceu ali, na queda. Essa é a essência do mundo. Tudo que há no mundo, aí ele coloca a essência do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Avalia e vê se o mundo não trabalha assim com a gente. Desejo da carne, desejo dos olhos e as competições da vida, a soberba da vida. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo se projetar mais do que o outro. E é aí que ele sai roubando a identidade de todo mundo. Porque você tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que ser mais nobre. Você tem que ser o cara! Então tem que ser a mulher, tem que ser a mais poderosa, a celebridade. Tem que ser totalmente contramão de Jesus. Totalmente na contramão de Jesus. Isso é o mundo. Tudo isso não procede do Pai. Mas procede de quê? Do mundo. Agora sim, olha o que João vai dizer. Ora, o mundo passa. Diga, o mundo passa. Bem como os seus desejos. Mas sublinha na tua Bíblia assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você crê nisso ou não? Amém. Oi? Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que
está nos céus. Mateus 7, 21. Corrobora isso que João está falando. Quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quem vive nos desejos do mundo vai passar com o mundo. Mas quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. Você diz amém ou não? O mundo passa. Vocês creem que o mundo passa? Sim ou não? Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios 7, que os que se utilizam do mundo como se não fossem do mundo. Nós precisamos se utilizar desse mundo como se nós não fizéssemos uso dele. Esse é o segredo. Ele está falando, inclusive, para os casados, né? Porque a aparência desse mundo passa. Paulo já vai dizer lá em 1 Coríntios, vê se não é Coríntios 7, 31. Ele está dando instrução lá. Os que se utilizam do mundo se devem se utilizar como se você não usasse dele. Por quê, Franco? Oi? Como é que está aí, Israel? Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, como Passará. O mundo passa. E ele é diferente mesmo. É isso, inclusive, que faz também muita gente jogar fora coisa boa. Porque o mundo passa. E quando o mundo passa, a moda muda, já não serve mais para você. Porque o mundo vai te gastando aí, é um buraco atrás do outro. Entendeu? Oremos, sim ou não? Ih, rapaz, o negócio tá que tá. Irmãos, a gente está só fazendo a preparatória do tema. Isso do que está começando é a introdução ao tema da guerra. A essência ainda não é isso. Mas é importante que você conheça isso que eu estou falando. É importante que você saiba também o cerne de tudo isso que eu estou tocando aqui. Amém? Pai, mais um dia na tua presença. Obrigado. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Que, Senhor, o teu reino venha, que a tua vontade se cumpra, Pai. Pai, nós, mais do que nunca, precisamos saber quem somos em Cristo. Mais do que nunca, precisamos conhecer o nosso valor em Cristo. Mais do que nunca, Pai, a gente precisa viver para fazer a tua vontade e não mergulharmos nos prazeres mundanos. Pai, a gente quer ser livre do mundo. E tu nos conheces, Senhor. Tu sabes como esse sistema mexe com a gente, Pai. Tu sabes exatamente como esse sistema nos aflige e como ele nos envolve. Mas nós queremos usar desse mundo como se não usássemos deles. Nós não queremos nos apegar a nada. Nós não queremos amar o mundo. Nós queremos amar as pessoas, mas não o sistema, Pai. Então, no nome de Jesus, nosso clamor hoje é ajuda-nos. Socorre-nos. Tu nos sonda, nos conhece, tu sabe tudo. Nos ajuda, Pai. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. A gente quer ser livre dessa areia movediça. A gente quer sair desses buracos. A gente quer andar sobre as ondas do mar. A gente quer andar sobre as águas, Senhor. A gente quer andar. A gente quer surfar sobre esse mundo, Senhor. A gente quer estar sobre o mar. A gente quer estar sobre o mundo. A gente quer, Senhor Deus, reinar nesse mundo através de Jesus. A gente quer ser como Jesus, Pai. É a nossa oração. No nome de Jesus.